Boa noite para você que acompanha a programação da Rede Aparecida. Estamos a poucos minutos do debate presidencial promovido pela CNBB e realizado pela Rede Aparecida. Vamos ver como foi a chegada dos candidatos presidenciáveis aqui no Centro de Eventos em Aparecida. Eu acho que é praticamente o meio da campanha, pode definir muita coisa. Eu estou muito bem preparado, mesmo porque sou católico, professo a minha fé, tenho meus pontos de vista e serei contundente naquilo que meu coração e minha alma permitem que eu deva falar ou responder. Sejam bem-vindos em instantes o debate presidencial promovido pela CNBB e pela Rede Aparecida. Até já! Por todos os partidos. Senhoras e senhores, brasileiros, católicos, saúdo aqui Dom Damasceno, também nossos bispos aqui presentes, correligionários, candidatos, amigos. Senhores, o nosso partido vem apregoando há muitos anos que a reforma política é fundamental e necessária, especialmente em se tratando de uma reforma essencial para que possamos ter a democracia plena. Sempre trabalhamos, contrariamente a esse voto obrigatório, sempre, por acharmos que a obrigatoriedade leva realmente à essência a que o voto secreto possa ser violado na medida em que as pessoas podem ser corrompidas e as pessoas de menor poder aquisitivo são realmente seduzidas pelas grandes férebras, especialmente dos grandes candidatos. Quanto ao financiamento público também, é muito importante termos. Mas a iniciativa privada tem dado sua contribuição. Porém, a essência está em que privilegiam aqueles candidatos que sempre vão ganhar, porque querem retorno do que têm. Meus senhores, a minha pretensão aqui é falar de uma coisa final muito importante. É com relação, especialmente, à divisão do tempo de rádio e televisão. Chega a ser criminoso o que fazem conosco os partidos menores, quanto ao tempo de rádio e televisão, não nos dando a visibilidade que merecemos e que poderíamos ter muito mais se nos desse chance de apresentar nossas ideias, os nossos conselhos, os nossos ideais. Vislumbro aí exatamente o que Cristo falou lá atrás. Exatamente. Procurou aos menos favorecidos e não procurou aos fariseus e nem aos romanos. Senhor Bispo, muito obrigado pela pergunta. A família brasileira é indissolúvel, a meu ver. Sou católico, professo a minha fé, frequento assiduamente as missas porque tenho convicção da necessidade de que uma família unida e dentro da religião, ela pode ser também exemplo para os que vivem à sua volta. Vislumbro que atualmente os meios de comunicação estão destruindo as famílias. Os maus exemplos dessa questão também crucial, permitida em lei da união homoafetiva, destrói sim a família. Isso é terrível. Então, eu tenho certeza que um governante que pretenda que o seu país tenha futuro precisa se pautar, acima de tudo, em preservar as famílias, com, acima de tudo, bom exemplo vindo do seu governante. E eu creio que não resta dúvida que o meu governo fará tudo para preservar a família, dando a elas as condições necessárias, econômico-financeiras, com trabalho, com emprego e desenvolvimento, porque o país precisa de progredir e as famílias que tenham condições econômicas sobreviverão naturalmente. Falando então de royalties do pré-sal. Então somente isso. Está falando sobre questões fiscais, macroeconômicos, mas está isso aí envolvido também. Eu tenho certeza absoluta que nós estamos tratando de algo que é promissor, mas não é uma realidade ainda. A divisão poderá ser feita, mas não está sendo feita. Vamos tratar de questões macroeconômicas de hoje. O Brasil tem um orçamento de 2 trilhões e 488 trilhões de reais. São números astronômicos. Porém, está devendo aos bancos nacionais estrangeiros
quase o mesmo que exatamente tem de orçamento, 2 trilhões e 120 bilhões de reais. Se não resolvermos essa equação perversa que temos diante de nós, não adianta vir com pré-sal ou qualquer Petrobras da vida, porque ele está exatamente, não irá resolver o nosso problema. Temos que ter o modelo de desenvolvimento nacional totalmente resolvido, tirando o bancário e financeiro para o desenvolvimento pleno com produção e produtividade. E tirarmos o banco que hoje está exatamente depredando o nosso patrimônio, porque tira tudo de todos, 654 bilhões de reais que pagamos. Com pré-sal, naturalmente, eu vou fazer aquilo que já está previsto em lei. Aplicar o que podemos aplicar, que é exatamente na educação e na saúde, como prevê. O brasileiro, quando sai de casa todos os dias, ele não sabe, mas vai ser assaltado 3 vezes no mínimo. Ele sai para as ruas, na primeira esquina que ele passa e compra uma pizza, está sendo assaltado, porque 33%, 34% daquela pizza é imposto. Vai ao supermercado, idem, compra o arroz, o feijão, o trigo e o pão, também é o Estado que o assalta. E se ele entra em qualquer lugar para comprar um carro, aquele carro ele vai pagar 3 vezes mais este carro. Se ele entra, gente, também num banco, aí piorou. Aí ele será assaltado eternamente. Ele nunca sai dessa dívida mais. Por isso que eu insisto, o grande predador social é o banco. Não adianta querer resolver o problema do Brasil sem resolver essa questão de dívida para com os bancos. Eu estou dizendo que são 654 bilhões de reais por ano que temos que pagar para bancos. Ninguém parece que entendeu aqui. São todos representantes de banqueiros aqui, os grandes que pontei, estão à frente, são representantes de banqueiros e sonegadores. É um absurdo o povo brasileiro não ter dinheiro para comprar alimento, não ter dinheiro para a saúde, para a educação, enquanto estão eles mancomunados com os banqueiros. O país está quebrado, gente, deve 2 trilhões de reais. Não é possível continuarmos assim. Por isso, Everaldo, temos que fazer imediatamente auditoria na nossa dívida, porque senão o brasileiro não vai descansar. Vai para as ruas de novo. Senhora candidata Dilma Rousseff, muitas coisas nos discordamos, mas creio que neste ponto concordamos absolutamente. Sou contra um Banco Central independente. Temos que ter uma economia, gente, integrada, um ministro da Fazenda que tenha ação conjunta na economia. O ministro que tenha o controle também desse Banco Central, onde o Copom atua apenas no interesse privado, ou seja, dos bancos, que sobem os juros de acordo exatamente com os seus interesses de cada vez mais ganharem o pouco que o brasileiro tem. Por isso que eu tenho certeza que em um eventual governo que eu possa ser presidente, eventual eu digo, como diz o Eduardo Jorge, nossas chances são diminutas, enquanto não tivermos exatamente as oportunidades que os grandes possuem hoje, de nos expormos, né? Eu tenho certeza que a macroeconomia tem que ser conduzida pelo ministro da Economia, no ministro da Fazenda, onde ele, sim, tem a visão global da sociedade, onde ele vai intervir no desenvolvimento nacional, não apenas para os bancos, com seus interesses pessoais e particulares. Os bancos realmente só querem construir o quê? Controlar a inflação para gerar superávit primário com o governo e, de novo, ter o mesmo dinheiro. Os bancos querem apenas subir os juros e terem cada dia mais recursos para si próprios. Os bancos, há 30 anos atrás, representavam 4% do PIB nacional. Hoje estão próximos a 20%. E o que é que eles dão para a sociedade, a não ser subtrair dela? Nada. Inclusive, os empregos cada dia mais reduzem, porque eles estão cada dia mais informatizados. Então, candidata Dilma, respondo positivamente. O controle do Banco Central tem que ser realmente do Estado. Talvez muitos não saibam, o Federal Reserve americano é privado. E é isso que os bancos também querem aqui no nosso país. Mandarem tudo, serem independentes e coniventes com essa situação que aí está. Porque não sobra dinheiro para a nossa economia em nada. A saúde, por exemplo, se investem apenas 105 bilhões de reais anuais. A educação, 95. Segurança, gente, segurança, 11. Isso é um crime. Não podemos continuar como está. Por isso que o tempo todo eu digo e repito, eu saio vitorioso e satisfeito
caso qualquer desses candidatos, no futuro, adotem a política de fazermos auditoria nesses bancos brasileiros, para ver que dívida realmente é o que o brasileiro tem e possui. Não preciso ganhar, já me sinto satisfeito, porque o brasileiro não aguenta mais, gente, de tanto sofrimento. Não pode ter casa, não pode ter educação, não pode ter saúde, nada. A todos vocês, brasileiros, até esse momento, que nos assistem, a CNBB que proporcionou esse momento frutífero. E queria lembrar a todos que, se vocês estão de acordo com a grande mídia, com as empreiteiras, com todos esses bancos corruptos que estão por aí, votem nos mesmos. Continuem. No ano que vem, nas próximas eleições, em 2018, vão continuar reclamando. Reclamando dos altos impostos, reclamando que falta saúde e educação, que faltará também habitação, faltará de tudo, porque a nossa mesmice vai continuar, uma vez mais, acreditando na falácia das grandes corporações. Jesus Cristo disse lá atrás, ele não estava nem com César, nem com os fariseus, mas sim com o povo pobre. Escolheu pescadores humildes. E eu estou aqui para dizer aos senhores, eu sou exatamente aquele candidato que pretende colocar o dedo na ferida, que pretende colocar em todos os meus debates que o povo sofre e não tem saída se não mudar e não mudar. Por isso, meus senhores, votem em propostas, não votem em candidatos, são farinha do mesmo saco. Levi Fidelis 28, de ponta a ponta, PRTB. Um forte abraço a todos e até a próxima oportunidade. Obrigado.